sou a Bárbara, esse é meu segundo vídeo aqui para o Gabinete Caligari. O primeiro vídeo postei alguns dias atrás e era sobre um outro vídeo que eu tinha feito para um edital aí que teve na época dos auxílios emergenciais para artistas que andaram saindo. Esse primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal tinha uma característica assim, um pouco mais experimental e autoral, mas a partir desse agora, e acredito que pelos próximos, eu vou continuar fazendo as coisas que eu já estava fazendo pelo Pérolas do Streaming, que é a página que eu tenho no Instagram de resenhas de filmes, e lá na coluna que eu tive também na página do Levante 42, que é uma escola de roteiro, que por um ano eu tive uma coluna de dicas de filmes lá. Então, pelo menos aqui, o início dessa minha jornada aqui no canal, que eu espero que seja uma longa jornada e uma variada jornada, mas o início vai ser focando nessas resenhas de filmes, especialmente nos filmes que ficam escondidinhos e que estão nas principais plataformas de streaming disponíveis. Eu vou falar de dois filmes que estão hoje, que é dia 6, 7, né, de novembro, vamos ver aí, 8 de novembro, vamos ver aí quando é que eu consigo lançar. Mas ele só fica até amanhã na Netflix. E o outro é um filme que acabou de entrar na Netflix e que estava antes no HBO Max. Então, mesmo esse filme que eu vou falar que tá para sair do Netflix, que sai dia 9, se você tiver interesse e não conseguir ver por esses dias, eu acho legal dar uma anotadinha, porque como são filmes hollywoodianos, tem essa característica dos canais comprarem pacotes de filmes. Então, se você não tem Netflix, mas tem outras plataformas, eu acho que eles podem entrar logo num Amazon Prime Video, no HBO Max, no Telecine da vida, ou se não mesmo voltar para Netflix, que isso às vezes acontece. Esse filme em questão, que sai no dia 9 de novembro, se chama Operação Obscura. O título em português, que eu particularmente acho muito, muito ruim, para body cam, né, câmera de corpo, né. E o outro filme se chama Black and Blue, título em português um pouquinho melhor e que tem mais a ver, talvez, que é Cores da Justiça. Então, vamos falar primeiro do Operação Obscura, que foi o primeiro que eu assisti, que foi lançado, na realidade, um ano depois do Cores da Justiça, mas foi o primeiro dos dois filmes que eu assisti, e é esse que tá para sair agora da Netflix. Ele é de 2020, então, portanto, Cores da Justiça é de 2019. E aí, antes de começar a falar sobre ele, por que eu escolhi esses dois filmes para abrir aqui esse espaço? Porque os dois têm basicamente a mesma história, de certa forma. Duas personagens centrais muito, muito parecidas, e uma ferramenta essencial para que a história prossiga, que é a mesma, né? Essas duas personagens, elas são mulheres, são negras, elas são policiais. A do Body Cam, Operação Obscura, é uma policial veterana, e a do Cores da Justiça, Black and Blue, é uma policial caloura que está entrando na força naqueles dias, tem 3 semanas só. Elas têm, de certa forma, e aí que é legal, que começam a aparecer simbologias da coisa, de certa forma, a voz delas só vai ser ouvida, e é mesmo assim com muito custo, mas por conta do body cam, que é nas duas, né? Apesar do nome da Operação Obscura ser body cam e do outro ser Black and Blue, também essa câmera de corpo é um artifício essencial, porque a voz delas só poderá ser ouvida e aceita como verdade por conta do que essas câmeras que andam com os policiais estão registrando dentro de cada uma das histórias. E eu resolvi
trazer isso pra cá agora. Um dos motivos foi porque eu vi que o filme ia sair mesmo da Netflix, então eu vi que era um momento que tinha que falar rápido, mas ficou no meu radar justamente porque a gente saiu dessas eleições, né? E eu não sei você, mas eu comemorei demais a vitória do presidente Lula. Mas ao mesmo tempo a gente teve duas grandes, enormes, grotescas derrotas, entre algumas também grandes, mas talvez um pouco menores, mas que foi logo lá no primeiro turno ainda, no governo do estado, aqui no Rio de Janeiro, onde eu tô, que o Freixo perdeu de muito do governador miliciano Cláudio Castro, e em São Paulo, que um miliciano forasteiro do Rio de Janeiro ganhou em segundo turno do Fernando Haddad, né? E dos programas, não sei se chega a ser programa, mas uma das promessas de governo do Tarcísio era ainda, eu acho, parece que ele voltou atrás, não sei, mas uma coisa que foi falada durante a sua campanha para São Paulo foi tirar, talvez, uma segunda única coisa que o Dória fez por São Paulo, que é justamente colocar a câmera nos policiais, né? E por que isso? Porque, e eu acho que os dois filmes mostram muito bem, porque não, apesar da câmera ser uma coisa tecnológica muito recente, né, essa câmera que fica no corpo dos policiais, e apesar de ser lamentável de a voz dessa tecnologia ser um parâmetro de aceitação de uma verdade, já que é a imagem ali que fica registrado maior do que nos dois casos aqui desses dois filmes de duas profissionais mulheres negras, não ter ela hoje é favorecer muito um campo, né? Que é esse campo miliciano que a gente identifica aqui no Brasil, né? Mas que eu acho que ele tá meio que contaminado no mundo inteiro, que são dos corruptos homens brancos que servem a um tipo de patriarcado e que vem nesse ambiente opressor da polícia um lugar para serem ainda mais corruptos, ainda mais brancos, ainda mais homens, no pior que essas duas últimas palavras que eu usei têm. Então é muito interessante que os dois filmes vão ter essa antagonista a esses homens e como personagem principal justamente duas mulheres negras que estão dentro da polícia. O Operação Obscura, ele opta por contar a história pelo gênero do horror. Então tem essa questão toda que eu tô falando, e aí se você quer ver o filme e chegou até aqui, e eu até já dei quase spoilers, mas não dei muitos, e aí eu recomendo parar, assistir lá os filmes e voltar, porque a partir de agora não vai ter como eu falar sobre eles sem dar spoiler, tá? Por quê? Porque o Operação Obscura, ele até começa, ele te engana nos primeiros minutos, como se fosse um filme um pouco pró-cop, né? Pró-força policial. Ele tem essa personagem veterana, de que ela ficou suspensa um tempo da polícia, e ao longo do filme você vai descobrir que é por ter agredido um civil que fez xingamentos racistas com ela, e ela acabou de passar por uma grande perda na vida dela, e ela não aguentou ouvir
merda do civil branco e encheu ele de porrada, então ela foi suspensa. A gente acompanha no dia que ela tá voltando e tem, obviamente, aquele bem receber, bem corporativo da polícia, né? Somos todos uma unidade. Ela acha ali um núcleo de segurança emocional para ela, até porque fica muito claro desde o início que foram pessoas que apoiaram ela quando ela fez esses xingamentos, mas apoiaram ela durante essa grande perda que ela teve, e ela vai pra rua toda orgulhosa e tal, e começa a morrer policial, e aí até um certo ponto, até entrar o gênero horror, que vem via filme de espírito, a gente acha que tá vendo um filme pró-cop, né? Pró-polícia. Mas aí esse espírito aparece, a gente vê pelos olhos dela, e é a câmera dos policiais que só ela consegue ver, porque ela vê o que aconteceu e logo o filme queima. Mas é graças a essas imagens que estão nessas câmeras. Ela consegue ver que essa morte dos policiais, que de primeiro, óbvio que os policiais suspeitam de homens pretos, traficantes ou suspeitos de traficantes, mas todos pretos, ali daquelas regiões de periferia onde eles trabalham, onde eles atuam, e ela vê que não são, né, esses homens pretos ou estrangeiros que estão matando o policial, mas que é uma força sobrenatural. E aí ela vai investigar que força sobrenatural é essa, e ela acaba chegando à conclusão, pelos fatos, né, que ela apura, de que é uma força sobrenatural que na verdade está querendo uma reparação, porque é um espírito de um garoto, de uma criança morta injustamente e de forma de execução, porque ele viu o que não deveria ser visto, pelos próprios colegas dela, né? No período que ela estava em suspensão. Então esse espírito volta para se vingar desses policiais, né? E ela vai descobrindo tudo isso. Enfim, falei vários spoilers, né? Mas enfim, é importante para dizer o que eu quero falar. É um filme que, assim, tem uma pegada, assim, desse cinema de horror feito pelo Jordan Peele, né? Que é extremamente... tanto os filmes que ele dirige como os filmes que ele produz são extremamente... olhando, né, para essa questão social, sobretudo a questão racial, de injustiças, né, sociais relacionados ao negro, em relação ao branco, em relação ao negro, né, de opressão. Mas é um filme talvez mais popular e palatável, no sentido de que tem a mão muito de autoria ali do Jordan Peele, né? Ele usa como humorista que ele em outra vida passada, ele usa muito de elementos do humor, de sarcasmo e mesmo autorais dentro da filmografia dos filmes. E esse filme esse Operação Obscura é bem caretinha. É um filme de sobrenatural BO, baixo orçamento. Tem até uns efeitos especiais legaisinhos, mas é muito bem dirigido, porque usa muito de técnica de linguagem cinematográfica também para dar uma ajudada ali, talvez, para não ter que depender tanto dos efeitos. E é um filme que poderia, como o outro que eu vou falar, passar em sessões populares de televisão, tipo Supercine, Tela Quente. Eu nem sei mais como é que anda a popularidade desses tipos de sessões que as TVs abertas exibiam, mas é um filme que, pensando, sei lá, até 10 anos atrás, caberia muito de entrar numa grade de uma Rede Globo num horário depois de 10 da noite, tanto esse quanto o Cores da Justiça, que esse é tela quentezona, assim. É um policial, né? Como eu disse, esse em tons mais realistas, então o outro vai pro sobrenatural. Esse é um policial bem em tom realista,
ele, em termos de timing, linguagem e tal, ele até se assemelha a esses filmes, sei lá, meio que estrelados por Bruce Willis ou Liam Neeson, ou filmes que acontece alguma coisa e o personagem ele vai ter que ficar em fuga eterna por uma questão de mal entendido ou coisa parecida. A história também de uma mulher negra policial, essa novata, mas ela tem uma expertise assim de autodefesa, de fuga, de condicionamento físico, porque ela é veterana da guerra do Afeganistão por 2 vezes. Ela veio, fica até mais claro a origem dela nesse do que no outro. Ela veio realmente ali da periferia de Nova Orleans. A cidade é também quase uma personagem, sobretudo a parte periférica da cidade. Completamente abandonada, né? A gente vê essa parte dos Estados Unidos que está entrando numa extrema pobreza que a gente, pelo menos no cinema, não era muito acostumado a assistir, e acho que agora assistimos porque está ficando mais e mais comum mesmo, né? E até para entender esse racha que está tendo lá dentro, né? E o que eu acho que está muito eminente de alguma coisa trágica que vai acontecer lá por conta disso. E aí ela volta do Afeganistão, ela não tem nenhuma família, ela só tinha a mãe dela que morreu. Ela, quando se alistou, ela acabou se afastando desses amigos da periferia, então restou ela só ir para a força policial, mas foi treinada e tal, então ela tem muita confiança de que é a coisa certa que ela está fazendo estando ali. E logo nos primeiros dias ela vai fazer um double shift, né? Ela trabalha de manhã, mas faltou alguém e tal, pedem para ela dobrar o turno, e ela fica com um parceiro novo somente naquela noite, que é um hiper veterano, super respeitado naquela delegacia, e o veterano leva ela para um lugar, diz para ela ficar no carro, ela não se aguenta porque ela tem aquela ansiedade novata, acaba saindo e vê o veterano, junto com outros agentes que ela já conhecia da parte de narcóticos, também executando um jovem. Esse jovem não tão inocente quanto do filme passado, que era completamente inocente, um jovem ali do tráfico local, mas fazendo uma execução sumária. E quando ela vê isso, os policiais que estão executando veem que ela vem e ela tá com um raio da body cam, né? E aí começa uma fuga louca, ela dentro dessa periferia, ninguém quer deixar ela entrar nas casas, porque tem um ódio mortal em relação a qualquer tipo de policial naquele território. Desde o início a gente saca que é um território extremamente abandonado por qualquer poder e que a polícia só entra lá para bater mesmo, né? Então, assim, pelo menos para quem vive no Rio de Janeiro, é uma realidade, infelizmente, muito próxima do que a gente tem. E lá pelas tantas cai no ouvido do traficante mor de que foi ela que matou, porque os próprios policiais corruptos infiltram essa informação ali na comunidade, então ela começa a fugir tanto dos policiais quanto dos traficantes. Então o filme tem muito esse ritmo de filme de Bruce Willis e Liam Neeson mesmo, sabe? E ela é toda sagaz e sabe fugir, você aceita isso porque tem essa coisa dela ter sido uma soldado exemplar no Afeganistão, enfim. E ela entra numa de que ela não vai abrir mão de fazer um exposed desses policiais, e a meta dela é chegar na delegacia e fazer o upload do vídeo, e nada vai fazer ela né, desse lugar incorruptível, nada vai fazer ela abrir mão disso. E obviamente ela tenta falar com outros policiais sobre isso, não acreditam nela, enfim, tem essa questão. Os próprios traficantes querem ver quando uma hora pegam ela lá, querem ver o material, até mesmo para os próprios traficantes homens, para poder acreditar que ela está falando a verdade, mas aí também pelo fato dela ser polícia, né, não só talvez para ela ser mulher, mas para ela ser polícia e ser o inimigo institucionalizado deles. Enfim, são 2 filmes e que tem vários pontos interessantes. Um deles que eu não sei se eu concordo,
que é assim, é muito maneiro e muito legal botar a mulher negra ali como protagonista, como heroína, nos dois não tem dúvida de que elas são heroínas, botar elas contra o sistema corrupto da polícia, de dentro da polícia, mas no final das contas, no final, o final, os dois têm um final feliz para os personagens, mas prova que a instituição funciona, né? E aí, de novo, no lugar de fala aqui do Brasil, se fossem filmes brasileiros, talvez seria mais grave, né? Mesmo lá nos Estados Unidos também acho que é a mesma bosta com essa questão da violência, da truculência, da opressão policial. Porque não dá, né? Eu acho que não é só ter gente consciente e preto dentro da polícia para mudar, né? A ruptura com esse tipo de instituição, ela tem que ser um pouco mais, na minha opinião, mais radical. Mas ainda assim, são dois filmes que têm essa figura, que é, né, esse arquétipo, que é o arquétipo da personagem negra, muito poderosa, muito honesta, muito ciente do que ela tem que fazer, e não só do que elas têm que fazer, mas do que é fazer a coisa certa, não só por elas, mas por quem elas representam, e mais do que isso, por toda a sociedade, de voltar para uma coisa civilizada, justa, enfim, isso é muito interessante. E ainda assim com esse artifício de que, mesmo elas sendo muito competentes nas profissões que elas exercem, elas ainda dependem, para serem acreditadas, na imagem gravada que representa a verdade, né? Ainda assim não basta, mesmo elas sendo policiais nesse lugar, não basta a voz delas, porque se elas forem confrontadas com outras pessoas que estão no mesmo status dela como policiais, se essas pessoas forem homens brancos ou brancos e homens, a voz dela vai ser anulada, e, como acontece nos dois filmes, elas podem até correr o risco de vida. Os dois filmes têm outra coisa em comum, e que eu achei, e que aí, em termos de filme, direção, montagem, etc., apesar do Operação Obscura ser muito bem dirigido, e o Cores da Justiça, ele é mais bem feito, ele é mais arrumadinho, ele tem um valor de produção maior, eu acho que tem também um orçamento maior. O Operação Obscura tem mais uma carona assim, de filme de terror B, e o Cores da Justiça tem uma carona de filme policial A. E a outra coisa que elas têm em comum é que ambas as personagens possuem parceiros brancos muito cúmplices a ela. O parceiro do filme Operação Obscura é um menino mais novo do que ela, né? Ela é uma veterana e, na verdade, o parceiro dela é um novato, mas que admira muito, inclusive, a tradição, a fama, né, da tradição que ela tem lá dentro da força policial. E o parceiro do Cores da Justiça, ao contrário, é branco, mas já um pouco mais veterano, não tão velho, mas já com mais bem tempo de estrada do que ela. Os dois parceiros são cúmplices, que em algum momento, por conta do pacto que eles têm com a polícia, e que podemos de maneira maior abranger com os pactos que geralmente homens brancos têm entre si, acabam que, mesmo contra as suas próprias vontades, traindo essas mulheres. Acontece a mesma coisa nos dois, e depois também eles se arrependem. Sendo que no Operação Obscura, e eu até acho que é por isso que, no final das contas, apesar de ser um filme mais barato, os dois são muito bem dirigidos. Eu acho que, em termos de linguagem, até o Operação Obscura, de repente, é um pouco mais inventivo na direção, cuidadoso em termos artísticos, até pode-se dizer, na fotografia, porque o Cores da Justiça é mais supermercado nesse sentido, apesar de bem feito também, tá?
Mas, como eu disse anteriormente, óbvio, nitidamente Cores da Justiça tem mais grana, talvez um roteiro melhor em termos até de diálogos. O Operação Obscura tem uns dialoguinhos que você fica meio assim. O Cores da Justiça é infinitamente melhor atuado também. Tem algumas interpretações no Operação Obscura que talvez deixem um pouco a desejar, mas também isso eu acho que é aceitável dentro do escopo, né, de filmes de terror B. Mas eu acho que ele se torna mais interessante até dentro da crítica social que ele se propõe fazer, porque no Body Cam o menino se arrepende, mas não tem desculpa pra ele, entendeu? Ele acaba terminando até de uma maneira trágica, porque era o que cabia a ele depois da grande merda que ele fez ao se calar diante de uma grande injustiça que aconteceu, colocando inclusive a vida dessa policial que era parceira dele, que ele tinha um grande sentimento de admiração e cumplicidade em perigo. Já o Cores da Justiça, no final, meio que dá uma chance para esse tipo de gente. No sentido de que lá no finalzinho tem uma cena que esse personagem quase chega a virar, pelo menos por aquele segundo, é um segundo muito importante, porque em termos de conclusão do final, do desfecho do filme, do clímax final, ele quase vira um white savior. Ele só não pega demais esse papel porque não dão muito esse papel para ele, talvez até porque pelo diretor ser negro, então, talvez tenha sido uma própria opção de direção. Talvez num filme escrito e dirigido por brancos esse personagem até tivesse uma importância maior, mas ainda assim há uma desculpa para ele. Ele se... sabe? Ele tem ali ele pede desculpa e ele faz alguma coisa para se redimir. E eu não sei. Enfim, eu realmente não sei, isso me incomodou um pouco. Me incomodou isso e me incomodou também porque no final do filme tem lá uma dinâmica meio romântica que fica só no nível platônico, mas dela com um colega de infância dela, que é a única pessoa que ajuda no momento da fuga e acredita nela incondicionalmente, sem nem precisar assistir ao que está gravado na câmera. Mas assim, o filme todo é dela. Aliás, a atriz, a Naomie Harris, ela tá fodarástica, assim. A atriz principal do outro é Mary Bridge, que é uma cantora famosa, tá correta, não tá nada demais, mas a Naomie Harris nesse papel tá maravilhosona, assim, você gosta de ver ela no papel. E o filme era para acabar com ela, e acaba com ela, mas aí acaba num diálogo ali entre ela e esse par com potencial de ser romântico, que agora que acabou a confusão, eles enfim podem pensar em alguma relação romântica, mas a última palavra é dele, e a última palavra não é só dele, como é uma palavra dando afirmação a ela, sabe? E aí eu também não sei se eu achei isso tão bom, porque eu acho que é uma personagem que não precisa de uma afirmação de um homem, enfim, para poder ter um final feliz. Mas é um pequeno detalhe e não é nada, nenhuma dessas duas coisas nesse segundo filme, no Cores da Justiça, são descarados, assim, então talvez não incomodem. São pequenas sutilezas que o Body Cam poupa a gente de vivê-las. Talvez por isso eu tenha achado o Body Cam, né, Operação Obscura, eu acho esse nome bem feliz em português, mas talvez por conta disso eu tenho achado no conjunto esse filme mais interessante. E também porque eu tendo a preferir o gênero horror, gosto muito de horror B, mais do que policial, que às vezes me enche o saco, apesar desse policial ser muito bem feito enquanto filme. É isso, gente. Falei pra caramba, fiz um vídeo enorme. Lá do Levante 42 eu falava que ia fazer vídeos curtinhos, não conseguia. Jurei que aqui ia
ia tentar e nesse primeiro fracassei miseravelmente. Espero que você esteja aí até o final. Se você está até o final, aproveite, se inscreva no canal, assista os outros vídeos, não só o vídeo que eu postei, mas a Renata Aze já lançou 2 vídeos muito legais analisando Sandman e um romance que fala sobre sonho também, da Andrea Del Fuego. Assista, curta os vídeos, assine o sininho para você poder receber notificação e a gente se vê na próxima. Não sei quando vai ser, vou tentar fazer de 15 dias, mas aqui a gente tem uns deadlines um pouco mais frouxos, então quem sabe? Te verei quando te verei, tá bom? Um beijo, até a próxima, boa semana, tchau!